Vamos começar a nossa etapa de hoje. Lembra que semana passada a gente comentou falando sobre a, começar a comentar sobre marketing digital, que a gente ia começar a falar sobre alguns detalhes do marketing digital, que a gente começou falando de marketing, e eu falei assim, a partir da semana que vem, na semana passada a gente já começou a falar das pesquisas, de investigar e saber segmento e pedar partes do público, e foi o que nós vimos na semana passada. Semana passada nós falamos sobre o mercado, sobre quais foram as dificuldades, como é que são esses mercados digitais e como era o estudo de caso. Essa semana, hoje, a gente vai começar a falar sobre segmentação. Alguém sabe, já ouviu falar nessa palavra, sabe o que significa para o marketing quando a gente fala em segmentação? As participações também são observadas. Eu gravo tudo, viu? Quem responde, quem pergunta, quem participa, está sempre gravado. Então vamos em frente. Professor, segmentação de dados seria juntar os dados, analisar todos os dados que tem e compor para a gente ter um sistema? Quase. Bateu na trave. Olha só, quando a gente fala em segmentação no marketing, a gente está falando, e claro, que começa com a análise dos dados, né? Mas é quando a gente seleciona o tipo de público para quem a gente quer dirigir aquela comunicação. Ou seja, o tipo de público para quem a gente vai dirigir a campanha. Pensa só, se eu vendo material esportivo de futebol masculino, chuteira, eu vou poder fazer anúncio para donas de casa, fazer no rádio onde ela ouve, por exemplo, o programa de dona de casa, ou eu vou colocar isso numa loja de roupa feminina. Ou seja, não tem sentido, né? A comunicação está fora do lugar. Então, quando a gente segmenta, é que a gente vai buscar exatamente qual é o público que nos interessa. No primeiro momento, a gente está identificando qual é o público que existe ali disponível, quem é que responde àquela pesquisa. E aí, quando eu faço essa pesquisa, quando eu investigo, por exemplo, você quer abrir uma loja em Pederneiras, no centro da cidade, e aí você vai fazer uma pesquisa para ver quem é que passa na porta dessa loja. Que tipo de público é esse? Estou admitindo a hipótese, você não sabe nem qual é a loja que você vai abrir. Você arranjou, você tem uma loja e você quer abrir um negócio. E aí você vai ver qual é o público que tem aqui. Isso é uma hipótese. A outra hipótese é, eu quero abrir uma loja de roupa masculina. Bom, quais são os públicos, né, que passam aqui na porta, pensando somente em porta, esquece aí de internet, rádio, televisão, vamos pensar só que passa na porta. Quem passa na porta? Bom, será que passa homem aqui nesse lugar, que é da faixa etária do tipo de roupa que eu vendo? Se sim, quantos? E quais são as preferências dessas pessoas, desses homens que estão na faixa etária? Qual é a preferência deles? Será que a preferência deles tem a ver com o tipo de roupa que eu quero vender? Ou que eu vendo? Então, quando a gente fala em segmentação, a gente está falando a gente está falando em direcionamento, a melhor expressão é essa mesmo, direcionamento da nossa comunicação. Quando eu faço a campanha de marketing, eu vou fazer ela orientada para aquele público. E quando a gente fala em segmentação também, além da comunicação, é também o tipo de produto ou de serviço que a gente vai disponibilizar para esse público. Como é que é esse material, como é que é esse produto, como é que é essa cara dessa embalagem, enfim, eu vou pensar tudo para conversar mais objetivamente do jeito que aquele público gosta de ouvir. Ou seja, eu tenho uma comunicação afinada. O Éricles escreveu aqui, é como se fosse um direcionamento dentro do mercado. É uma espécie de direcionamento, sim, porque a gente tem um mercado que tem todos os públicos, e aí eu vou direcionar minha comunicação para um determinado grupo.
Então, segmentação é isso. Eu vou cortar um pedaço do universo, né, do grupo inteiro, pegar um pedaço e eu vou falar só com esse pedaço. Aí você vai falar, mas professor, você com isso vai perder os outros. Mas eu diria assim, os outros comprariam o seu produto? É público para o que você tem para vender? Não. Então você não perde. Mas não poderia tentar vender para algum deles? Sim, mas qual seria o esforço que você tem que fazer para convencer alguém que não é do seu público a consumir um produto do seu produto? Se você não tem identidade, né? Não tem sincronismo, não tem liga, né? Não faz sentido para aquele público. O exemplo da chuteira para a dona de casa. Ela só compraria a chuteira se ela tiver um filho que dá de presente, ou um neto que dá de presente. Aí seria diferente, mas isso é uma situação tão estranha, tão diferente, até porque o consumidor não é essa senhora para quem você vendeu a chuteira, e sim o neto dela, o filho dela, que ela vai procurar saber com ele que tipo de chuteira ele gostaria, isso mesmo que fosse para ser um presente ou para comprar mesmo de propósito, assim, ir lá e comprar, mas não é ela o consumidor. O consumidor é outro. Então, não vale nesse caso o que muitas vezes a publicidade infantil faz com as crianças, de falar para o pai, fala para o seu pai comprar para você, fala para o seu pai trazer isso para ti agora. Então, esse público infantil é bombardeado dessa maneira. E isso foi proibido, isso aí tem objeto de legislação, falando que isso aí induz a criança a querer coisas que, de repente, não são saudáveis para ela. Não, é o compre batom, ou não esqueça da minha Calói, são coisas que são do passado, são campanhas que houveram, em que fazia para a criança falar aquela frase para o pai ou para a mãe. Então, ela é uma publicidade indireta, mas o consumidor é a criança. O Pedro colocou lá, segmentação de mercado provocou a diminuição da publicidade na TV aberta. Mais cara e menos direcionada. Depende. Olha, hoje é terça, né? Foi ontem de noite, teve o Roda Viva na TV Cultura. Se vocês não assistem, de vez em quando vale a pena. Como é tarde, é depois da aula. Não tem problema. Pode assistir no YouTube, eles repetem no YouTube, você consegue ver lá. Então, olha, o que é legal é o seguinte, quem é a entrevista que eu vi lá? O Boni, aquele que foi diretor-geral da Globo por 68 anos, nem eu sabia disso. A TV está fazendo 70 anos. Ele, há 68, foi diretor, ou seja, ele moldou tudo que a TV aberta faz. A Globo, né? Criou um padrão. E aí, o que acontece? Ele criou um formato, criou nichos. E ele estava dizendo o seguinte, que o pessoal fala assim, mas não é verdade que a internet vai roubar a televisão? Como é que é? Não sei o quê. Como vai tirar? Ele falou assim, olha, quando eu era criança, ele tem 85 anos agora. Quando eu era criança, todo mundo, quando começou o rádio, era só rádio, e a gente ouvia rádio, e aí veio o jornal. Perdão, era o contrário. Só tinha um jornal, e aí veio o rádio. E aí eu ouvia meus pais falarem, nossa, agora mesmo que vai acabar com o jornal, porque o rádio, você ouve a notícia, não precisa ler. E ele, olha, passou a minha vida inteira, ele falando, passou a minha vida inteira, e o jornal e a rádio estavam aí, tranquilos. Veio a televisão e começaram a dizer, nossa, agora a televisão vai acabar com o rádio, porque agora é imagem, a gente vai ver tudo. Então, acabou com o rádio. Pessoal, olha, continua existindo o rádio e continua existindo a televisão. Aí agora ele falou, agora eles estão falando da internet, que a internet vai acabar com a TV. Não vai, pelo contrário. Se a gente olhar as estatísticas, aumentou a base de público na TV. Mas você está pensando na novela da Globo. Mas, olha, o Big Brother continua existindo. Apesar de eu e você não gostarmos do Big Brother, tem um monte de gente que ainda assiste o Big Brother. Então, se eles mantêm isso no ar, é porque tem público. O outro lado, ele falou assim,
o futuro da TV, ou seja, o que já é a saída da TV agora, é notícias, é noticiário, é falar do esporte, que o Eric lembrou ainda há pouco aí do horário do futebol, propaganda de cerveja, babeador, carro, geralmente o público só é masculino. Então, essas características, ou seja, o que a TV, desse exemplo, eu vou pegar o exemplo do Eric aí, só para não sair muito do que eu estava falando. O Eric lembra aí do negócio do futebol, né? Naquele horário. Não é uma espécie de segmentação? Por que eles fizeram anúncio? Por que o barbeador faz anúncio na hora do intervalo do jogo ou durante o jogo? E não faz fora? Porque a probabilidade de ter mais gente que compre o aparelho dele de barbear naquela hora do jogo é muito maior do que fora do jogo. Portanto, ele, de alguma forma, segmentou o público. Concorda? Ele pode não ter feito uma pesquisa, ele pode não ter feito nenhum levantamento especial para isso, mas, sabidamente, pela preferência do público, sabe-se que 80%, embora muitas mulheres assistam futebol também, mas, e isso agora está crescente, até porque as seleções, os times femininos, o time de futebol feminino está começando a crescer, isso aí é mais um nicho. O que vai acontecer no jogo de futebol feminino? Apesar de ainda ser um público predominantemente masculino que assiste o jogo de futebol feminino, com o tempo teremos mais mulheres assistindo o jogo de futebol feminino. E lá na frente, se continuar as coisas do jeito como são, teremos também anúncio de batom, de perfume, de hidratante, de tratamento de cabelo, qualquer coisa que seja mais afeta, mais próxima do público feminino. Isso aí, a TV aberta tem isso. Segundo ele, não caiu. Pelo contrário, está igual e em alguns horários até aumentou. A gente vê que tem aí canais de notícias muito fortes, como CNN, Band News, Globo News. São canais que só tem notícias. Se você mandar bem em inglês, você ainda pode ver BBC de Londres, você ainda pode ver a CNN de lá de fora, lá de Nova York. Tem programas do New York Times que passa aqui. Então, aí depende só da gente, da questão do filtro do idioma. Porque, de resto, você tem muito canal de notícia. O que aconteceu? Isso aí aumentou. Isso é para TV a cabo, não é a TV aberta. Né? Porque a gente está falando da aberta e da fechada. Essa do cabo é fechada, que é onde eu consigo ver CNN, Globo News, Band News. Isso não pega na TV aberta. As TVs abertas, o que sobra aí? O que sobra é o noticiário também. É o Globo, é o Jornal Nacional, o Jornal da Globo, o Jornal da Record, qualquer jornal que tem em todas as emissoras. Umas com mais variedade, outras com menos, mas o noticiário tem que lembrar também que conta-se o programa de esporte como noticiário também. Conta-se o programa que fala sobre filmes e cultura também é um noticiário. Tá? Então, nós temos vários tipos de noticiários que podem rolar em vários canais. Beleza? Agora, isso vai do horário da disponibilidade. A vantagem da TV na internet é que o programa você pode clicar e ver ele a hora que você quiser, de alguma forma. Enquanto, como o canal do YouTube, acabei de falar, o Sem Censura não, é o Roda Viva está lá, é só você procurar no YouTube, tem lá os programas de cada semana. Você assiste a hora que você quiser. Tem no Instagram também, ontem eu vi lá o pedaço do bonde lá, tem no Instagram, tem no Facebook, ou seja, eles replicam o programa. Portanto, você não depende do aparelho de TV, como antigamente, você sentar em frente e ficar com o controle remoto, você pode ver pelo celular. Então, segmentação implica em trabalhar com nichos do mercado. E o que é nicho? Dos homens que compram barbeador. Porque tem a turma que usa barba que largou fora o barbeador. Dos homens que tomam cerveja. Que tipo de cerveja? Quando? De que forma? Consumo de automóveis. E assim vários outros produtos que são mais próprios de tênis, como tênis, como calça comprida, como camisas. Vai aí dependendo da oportunidade. Então, quando a gente fala isso, quando a gente fala no mercado da segmentação, a gente está falando especificamente em nicho. E a gente vai trabalhar bastante hoje sobre esse ponto de vista. Então, nichos requerem o entendimento
dessa segmentação, que pensa só, aquilo que eu acabei de dizer, de pegar um anúncio de chuteira e mostrar para a dona de casa no rádio. Ela assiste programa de variedade, troca de receita, ou aquelas fofocas de novela, qualquer coisa desse tipo, não precisa ser qualquer um, mas que a dona de casa não é o público da chuteira. Então, nenhum anúncio ou campanha tem o mesmo impacto sobre todo mundo. Tem pessoas que vão se envolver mais, outras não. Todos nós temos expectativas, necessidades e queremos escolher alguma coisa, temos preferências. Então, as pesquisas que a gente aplica, aí agora vamos colocar do lado de cá, a gente que é o marqueteiro aqui que vai começar a pensar nisso, elas têm que entender realmente quem são essas pessoas e qual é a melhor maneira de eu abordá-las, de eu chegar até elas, de eu me comunicar com elas. Tá? Então, é por isso que a gente segmenta o mercado, oferece o produto certo nesse segmento, e isso implica num posicionamento. Opa, peraí, o que é isso? Posicionamento tem uma palavra nova aí. Alguém sabe o que é posicionamento? Enquanto isso, eu bebo água aqui. Posicionamento, vamos lá. Ali no exemplo do Éricles, ali, que ele pôs o barbeador. Barbeador é de que empresa? Não só tem a Gillette, mas a principal, que a gente lembra até que o aparelho de barbear é Gillette. Então, o nome da fábrica é Gillette. Qual é o posicionamento da Gillette? Quando a gente pensa nessa fábrica, o que a gente lembra que é aparelho de barbear? O posicionamento que essa empresa fez durante o tempo todo é de uma empresa de produtos masculinos, mas ela não vende só isso. Mas ela é lembrada com essa posição. Então, a forma como se apresenta, né? O produto ao cliente, objetivos, isso aí. Então, olha, posicionamento tem a ver com como você se projeta no mercado. Trocando em miúdos, a melhor expressão é essa daí. Como é que eu me coloco? Ou seja, como é que eu quero ser visto? Se eu vou conseguir, aí eu só vou conseguir saber se eu fizer medição, se eu fizer pesquisa. Porém, eu me posiciono o tempo inteiro dessa forma, com esse produto, com essa marca, com esse logo, com essas cores. Então, isso faz com que, quando alguém lembrar, olhar de relance, aquela marca vai lembrar, isso aí é da Gillette. Então, olha, essa segmentação implica em pesquisa, né? Implica em descobrir como é que está agrupado esse público no mercado, onde eu encontro ele, onde ele está, de que jeito ele está, quando eu encontro ele, em que condições, né? E aí eu vou, como eu sou um comerciante, como botei ele utilizado pelo comerciante, quero vender alguma coisa para alguém. Bom, para quem? A que horas eu consigo falar com essa pessoa? A que horas eu acho essa pessoa disponível para ouvir a minha oferta? Além disso, quais são as preferências dela? Não posso sair fazendo um produto qualquer e achar que todo mundo vai comprar. Não existe isso. Não existe mais isso. Eu preciso encontrar as pessoas no momento da necessidade delas. Ou seja, compramos pela emoção. A gente compra porque é impulsionado. A gente compra porque tem gatilhos, tem pressão em cima emocional em cima da gente, pelo ponto de vista da promoção, do vai acabar, você é especial se usar esse produto, você vai se diferenciar no mercado, você vai demonstrar para todo mundo que você está ligado no que é mais moderno. Então, tem várias maneiras que fazem com que a gente passe a utilizar uma determinada marca. Então, essas segmentações, elas são divididas em 4 principais fatores. Existe um quinto fator que algumas agências de publicidade começaram a usar, que é o digigráfico. Num momento qualquer, eu vou pegar e dar esses exemplos para vocês, mas, fundamentalmente, na teoria do marketing, a gente vai encontrar esses 4. A geográfica, o nome já está dizendo, a pesquisa, a segmentação geográfica é por região. Eu vou vender para o público de Pederneiras, eu vou vender para o público de Jaú, eu vou vender para o público de Itapuí, ou seja,
eu separo onde eu quero produzir a minha campanha. Por que razão? Porque ali tem alguma coisa estratégica que para você é interessante fazer aquele tipo de trabalho, de ação ali naquele lugar. Tá? Então, esses fatores são, de repente, por usos e costumes. Então, se eu quero vender, vamos brincar um pouco, não significa que isso seja verdade, mas dizer assim, eu quero vender farinha, melhor lugar é vender no Nordeste, eu não sei onde todo mundo compra farinha. Não adianta eu tentar vender farinha no Rio Grande do Sul. Eu posso até vender, mas vou vender muito menos do que eu vender. Teria mais público, tem muito mais público interessado em farinha no Nordeste do que no Rio Grande do Sul. Por isso, é geográfico. Tem, por exemplo, mate para chimarrão, já que eu falei lá no Rio Grande do Sul. O mate do chimarrão vai vender muito aonde? No Rio Grande do Sul. Se eu sair de lá, aqui tem alguém? Tem um monte de gente que toma chimarrão, mas o consumo não é tão grande assim. É muito infinitamente pequeno em relação ao Rio Grande do Sul. Por isso, é necessário que a gente separe geograficamente por causa do produto que a gente quer lançar e da comunicação que nós vamos fazer. A segunda é demográfica. Demográfica tem a ver com população, tem a ver com gente. É o quê? Faixa etária, gênero, se é masculino ou feminino, se é branco, negro, se é índio ou não, se tem escola, se estudou, se tem grau de instrução. Isso são fatores demográficos. Tá? Se estudou até o segundo ano, se estudou curso superior, enfim. Eu vou, dependendo do produto que eu tenho, eu vou segmentar, vou procurar um público segundo esse critério. Aliás, diga-se de passagem, muito tempo o marketing se preocupou em fazer esse tipo de classificação, sempre tentou fazer esse tipo de comunicação e de segmentação, olhando características demográficas. Mas já se comprovou, e principalmente a internet então mudou isso tudo, que não basta eu dizer que eu quero falar com um homem de 25 a 30 anos que trabalha durante o dia, estuda de noite, que tem, não é casado, é solteiro, ou que está fazendo curso superior, que tem um carro e tem uma moto. Não basta eu ter essa qualificação ou essa classificação. Muitas vezes eu tenho que pensar assim, esse cara de 25 a 30 anos faz o que na hora livre? Quando ele está à toa, o que ele faz? Qual é no horário livre dele? Qual é o lazer dele? Ele no lazer ele costuma jogar truco na pracinha. Estou brincando com isso. Tá? Então, truco é um cara que gosta de jogo, gosta de contar, tem um raciocínio lógico. Então, se eu for fazer alguma campanha para conversar com ele, eu vou conversar alguma coisa levando ele por essa lógica, por essa coisa numérica, porque ele pensa desse jeito, ele tem uma capacidade de avaliação dessa forma. Olha o vizinho, a cachorrada do vizinho aí começou. A terceira classificação é a psicográfica. A classificação psicográfica ela é de temperamento, sabe? Se é irritado, se não é, se é suave, se é calmo, se é tranquilo, se gosta de meditar, se não gosta. Não é psicográfica daquela de psicografia de eu pegar e intuir o nome da pessoa, aquela coisa que tem em alguns centros, que vem do kardecismo, psicografia. Não tem nada a ver. Isso aqui é psicografia no sentido de perfil psicológico, né? De estratégias psicológicas. Por exemplo, para medicações, para determinados tratamentos, alguma coisa às vezes é falada, ou de qualidade de vida, pessoas que gostam de sair para fazer retiros. Então, essa é uma característica. Não que eu vá vender um spa para ela também, mas eu posso estar vendendo coisas que tragam tranquilidade, tipo música, sei lá, vão ter vários produtos que a gente pode apelar por aí. E o comportamental, costuma ir no futebol no domingo. Sai 2 vezes por semana para tomar cerveja no bar com os amigos. É um comportamento. Não é uma psicografia, não é uma tendência psicológica. É um comportamento. Costuma fazer isso. Gosta de ler, tem o hábito de leitura. É um comportamento. Tá? Então, é dessa forma, no geral, que a gente separa as pessoas que, segundo a segmentação que a gente vai fazer no mercado. Eu comentei do digigráfico, que eu me lembrei lá acima, que é do digital, é comportamento digital. Se fica na rede social o dia inteiro, se não fica, quais as redes sociais que mais frequenta, que tipo de participação costuma ter,
qual o assunto que costuma comentar, qual o círculo de amizade que tem, que tipo de posicionamento que tem, se a pessoa tem avatar, se esconde atrás de um pseudônimo, se ela é verdadeira ali, se ela fala do trabalho, ou seja, comportamento na rede. Beleza? Se visita site, se lê blog, se comenta, se manda coisa, se faz tirar cupom, são os comportamentos de dentro da internet. Beleza? Podemos ir em frente? Pessoal, está enrolado ou tá bom? Aqui a gente tem uma ideia exata do que seria, o que é quando a gente fala em segmentação. A tela inteira tem várias pessoas e segmentação é que eu vou pegar apenas um grupo. Esse é o melhor símbolo que eu encontrei para a história da segmentação. Então, quando a gente segmenta, a gente vai trabalhar em nichos, que eu já comentei um pouquinho antes, e o nicho nada mais é do que o foco em cima de um determinado público, segundo aqueles critérios que a gente viu antes, ou demográfico, ou psicográfico, ou comportamental, ou geográfico. Eu escolhi um grupo por conta do tipo de trabalho que eu quero fazer, o tipo de produto ou serviço que eu estou oferecendo. Então, esse grupo é o meu nicho. E aí já começo fazendo logo, quebrando a primeira objeção de quase todo mundo. Poxa, mas você vai trabalhar em nicho, você vai pegar muito pouca gente. Mas acontece que esse pouca gente que eu pego, claro que eu vou ter que analisar isso também, né? Não é um nicho que só tem 3 pessoas. Eu tenho alguma coisa mais substancial. Então, a taxa de conversão é maior, que o Pedro botou aí, por ter menos concorrência, mas o mais importante é um público qualificado. O que significa isso? É um público que tem a preferência daquilo que você está oferecendo. Tem simpatia por aquilo que você oferece. Ela consome alguma coisa próxima daquilo que você está oferecendo. Ou seja, ela tem a preferência. Então, um público mais qualificado. E a identificação de parcerias é o fato de eu estar trabalhando com determinado público, e aí tem o Pedro, que tem um produto complementar ou um serviço que pode ajudar, e aí a gente faz campanha junto, e a gente se junta aí, o grupo deles com o meu grupo, a gente faz um grupo bem maior, e aí cresce o negócio. Eu estou vendo isso agora, que está desde o início, desde ontem. Os grupos que administram ou que gerenciam, que vendem muito, né? O EAD no Brasil. Então, tem um grupo que estava quieto nele lá, tem apenas 450 mil alunos, e aí um grupo daqueles que tem 1.200.000 alunos chegou para esse do 450 e diz assim, você quer vender? Eu estou a fim de comprar você. Eu te ofereço 4 bilhões de reais. Aí, os outros concorrentes que fazem parecido, que tem 2 milhões de alunos, 3 milhões de alunos e tudo, chega assim, mas se ele está vendendo por 4 milhões, eu também quero, eu também ofereço 4 milhões. Então, aí, alguém que estava quieto, de repente, com 450 mil alunos, o que ofereceu 4 bilhões, não tem, eu me enganei, ele não tem 1 bilhão de alunos, ele tem 650 mil. Mas só que 650 mil com mais 450 mil dá 1.200.000 alunos. Ele começa a colar junto dos outros que tem 2 milhões. Ele está muito distante, já chega mais perto. Então, o que está fazendo com isso? Uma parceria, obviamente que essa compra implica em participação, grupo acionário. Lá o dono dos 450 mil vai querer ficar com 5% de participação, 10% de participação, vai continuar trabalhando lá, mas ele bota no bolso 4 bilhões e ainda fica mordendo 5% todo mês. E aí vai. Então, por que eu falei isso agora? Porque é a compra de público qualificado. Quem é que é o público que consome o curso da empresa A lá dos 450 mil? É praticamente o mesmo público que compra o do B, que tem 650 mil, que é o do C, que é o do D, ou seja, estamos falando do público que consome ensino à distância, que faz cursos pela internet. Portanto, essa segmentação, ela qual é? É comportamental, porque ela geográfica não pode ser, porque é no Brasil inteiro.
Demográfica, pode até haver alguma qualificação demográfica por conta de faixa etária, mas eu quero crer que todo mundo que faz EAD, desse público todo aí, tem gente de todas as idades. Tem desde um cara mais novo até um mais velho, mas deve ter, claro, que concentrações de faixas etárias, mais gente, o maior número está dentro de um determinado grupo de idades, provável. Gênero, né? Se é sexo, se é masculino ou feminino, se mais mulheres ou mais homens fazem. Eu acho que vai depender muito do tipo de curso. Mas, de todo modo, tem uma coisa que é comum, que é um comportamento. Gostam ou fazem cursos pela internet. Beleza? Então, já é um público qualificado. Então, como se fala de nichos, a gente está falando de trabalho, de negócios, de ações, e aí eu estou me colocando aqui como se você tivesse aqui, que está me ouvindo, vocês que estão aí na aula, fiquesse assim, eu tenho interesse de lançar o meu produto ou o meu serviço. A primeira coisa, você tem interesse e paixão pelo esse nicho do mercado que você escolheu? Por que eu estou dizendo isso? Nós vamos ver das perguntas à frente. Ó. Você possui conhecimento específico relacionado ao nicho de mercado escolhido? Essas duas perguntas já devem estar sinalizando várias coisas para a gente. Não basta eu querer vender um produto porque ali tem mais gente. Eu também tenho que ter, eu que sou vendedor, eu tenho que ter empatia com esse produto, eu tenho que saber como funciona esse negócio. Por exemplo, eu não vou conseguir ter muito sucesso em vender lingerie para o público feminino. É algo que eu entendo mal. Eu sei, eu vejo o desenho, o formato, é bonito, é feio, mas se é confortável, se não é, se é legal, se não é, não sei, tem uns papos aí que eu já não vou saber. Portanto, por que eu tenho interesse em vender nesse nicho? Eu tenho paixão, eu sempre gostei, sempre curti de lingerie, aquelas coisas também, mas não é o meu caso. É aquela coisa de lingerie, aí eu posso ser específico, mesmo sendo homem, posso entender bem de lingerie. Mas, de outro lado, assim, eu conheço esse público que consome lingerie? Não. Então, eu não tenho como ter. A chance de eu ter sucesso nisso aí é muito pequena, já é bem menor do que uma pessoa que está inserida no contexto. Então, qual o benefício que você pode oferecer às pessoas por meio desse conhecimento? Ou seja, se eu conhecer bem lingerie, quando eu chegar próximo de alguém que é um público, um possível comprador, eu vou saber falar bem sobre isso. Vou saber falar sobre o produto, eu vou encantar essa pessoa, eu vou falar das qualidades com uma propriedade, porque eu conheço aquilo. Então, eu não posso tentar vender alguma coisa que não é o meu viver, o meu conhecimento maior. Eu tenho que ter paixão por aquilo, eu tenho que entender bem do produto, porque eu vou conseguir não só passar confiança para essa pessoa que está me ouvindo e vendo, como também vou saber profundamente sobre aquilo, porque eu vou me interessar. Então, tamanho e demanda desse nicho, aquilo que eu comentei ainda há pouco, pegar um nicho que só tem 3 pessoas não é negócio, né? A não ser que você venda iates acima de, sei lá, de 50 metros, de 40 pés de comprimento, de luxo, para um público que só tem 3 no mundo. Você vai tentar vender esse único iate que você tem para um árabe daqueles lá que tem um monte de grana. Mas para isso você conseguiria vender isso com facilidade? Pensa só, eu tenho conhecimento específico desse nicho? Não, eu não sou árabe, eu não estou lá, eu não vivo nesse meio, eu não tenho esse relacionamento. Eu conheço profundamente iate de luxo e tal, não vivo nesse ambiente. Portanto, isso vai ser muito difícil de eu ter sucesso na venda de um iate desse. A não ser que seja assim, o iate custa 50 milhões, eu estou vendendo por 20, e aí o árabe lá fica sabendo que eu estou vendendo por 20, faz o levantamento dele, vê que o iate está tudo legal, documentação tudo certo, aí ele vende. Mas eu não vou ter tanta vantagem assim, isso não é o meu negócio. Então, olha, o tamanho e a demanda é quanto esse público vai consumir ou vai querer o seu produto e quanto de público temos. Saber quem mais precisa do que você tem a oferecer. Isso aí também é muito interessante, porque não basta você também
ter aquele nicho, aquele público, aquela segmentação que você fez, bem sintonizada, bem medidinha. Ainda assim, ali dentro, você terá pessoas com necessidades um pouco diferentes. Então, aquela que tem a necessidade mais específica, mais importante, ela tem algo para oferecer. Você vai saber falar alguma coisa com ela. Você vai saber entregar para ela exatamente o que ela está querendo ouvir. E é aí que você vende, você encanta nesse sentido. Ninguém vende na base do quer comprar? Eu tenho um copo aqui para vender, você está afim? Ninguém compra assim. As pessoas compram, todos nós compramos, pelo encantamento, por algo que é sensacional, que você viu aquilo uma oportunidade de você também ter aquilo. Então, quem mais precisa, você tem que saber oferecer assim. E quem é que mais precisa desse produto? Quais os desejos, problemas e necessidades de sua persona? Vem cá, a gente falou sobre essa palavra persona antes? Alguém sabe? Acho que a gente chegou a falar de persona e prospect, não é? Persona é aquela pessoa, é o teu público, é o público consumidor que está prontinho para comprar. Basta você apresentar a promoção, apresentar a vantagem. Se você oferecer a vantagem, ele compra. Então, persona é alguém que está dentro desse padrão. A tela seguinte, que eu já passei sem querer aí, mas eu voltei antes para poder debater, tem um conjunto de dicas de como a gente pode fazer pesquisa pela internet. Alguns de vocês já sabem. Eu posso usar, como é que eu posso descobrir? Eu botei 2 vezes aqui no Work Planner lá. Como que eu posso descobrir quem é esse meu público, aonde ele está, qual é a preferência deles? Aqui eu botei links, esse material vocês vão ter aí também no Moodle, mas aqui eu vou abrir para dar uns exemplos para você. E com isso deve cair a apresentação. Eu vou trocar a apresentação agora, vou mudar ela e voltar para ela aqui. Beleza? Então, vai abrir aqui o Keynote Planner. Só que eu fiz bobagem aqui. É aqui. Está aparecendo a tela do Google aí para vocês? Sim ou não? Não? Então, peraí. Vamos ver se agora vai. Beleza. Tá ok aí? Então, ó, olha lá na barra lá em cima onde está escrito Google, eu vou escrever moda. Olha o que acontece aqui, ó. Moda love, moda evangélica, moda de viola, moda fitness, moda de verão, moda praia. Com a palavra moda, essas são os conjuntos de frases que mais foram buscadas recentemente aí dentro do Google. Vamos botar tênis. Tênis Brasil, tênis Nike, ó, tênis Adidas, Tinazic, Vans, tênis Brasil, tênis de mesa. São as palavras-chave. Vamos botar uma outra. Camisa. Camisa, ó, vem camisa PSG, camisa Polo, camisa Fúrio, camisa 10, camisa MBR, camisa ciclismo. Isso tem a ver com o que você e eu, né, você aí que está pesquisando, costuma pesquisar no Google ou costuma visitar em que sites você vai, porque, olha, estou falando isso porque, ó, tem um ciclismo aqui. Eu outro dia estava olhando umas bicicletas. O que tinha de bicicleta e tal, estava olhando isso. Ou por isso, quando eu botei camisa aqui, o cara já me oferece a camisa de ciclismo. Portanto, aqui nessa barra aqui, ó, vamos botar terno. Terno masculino, terno Armani, terno de Reis, terno em inglês, terno Slim, ou seja, se eu quero tradução, algumas vezes eu uso o tradutor aqui no Google para ver o que significa uma palavra. Tá? Por exemplo, sapato. Ó, sapato show, sapato feminino, sapato velho, sapato social, sapato crocs. Ou seja, quando a gente põe uma palavra que eu quero descobrir como ela está sendo pesquisada,
Isso aí significa o quê? Quem pesquisa sapato na internet nesses últimos dias procurou sapato com essa combinação. Ó, sapato feminino. Olha lá, sapato feminino 42, branco, conforto, tamanho 43, bracol, boneca. E assim vai. Salto em distância, salto tripla, salto alto. Tem lá um salto alto. Ó. Mas aí tem salto alto, tamanho 33, salto alto inglês, elegante, Ragnarok, Ragnarok. Preto, salto alto preto, ou seja, é a combinação de palavras que a gente costuma fazer. Beleza? Então aí, uma dica de como você começa a segmentar as preferências do público. Vamos à próxima dica? A próxima dica é usar o Keynote Planner. Vamos abrir aqui uma outra janela, vai fechar essa daqui, provavelmente. Eu já vou parar e já começar ela de novo. Deixa eu abrir primeiro aqui a tela do Google, aqui do Keynote Planner, aqui direito, para a gente poder ir direto. Para quando eu abrir a tela, eu fui aqui no Keynote Planner. Abri o coisa, tá, vamos aqui no Unesp, onde está, está aqui, entrou, beleza, se não tem esse serviço, não, por que não tem? Ah. Aqui teimou de entrar na conta da Unesp, e aí da Unesp não permite ir no Keynote Planner. Aqui vai pedir o celular. Sim, sim. Tá, então aqui já estou. Então, vamos pegar esse Keynote Planner, ver se agora vai. Se ele teima em ir para lá para outro lugar, eu tenho. Tá, agora ele vai. Agora ele está indo. Bom, foi lá. O que demorou aqui é por causa de validação. Google pede senha, digita, abre o celular, vai lá e pronto. Bom, agora foi. Todo mundo está vendo essa tela do Google Ads, planejador de palavras-chave? Beleza? Tá. Ou então, você vem aqui, ó, descobrir novas palavras-chave. Para que serve isso? O Google me diz quais são as palavras mais usadas. Eu já vi naquela barrinha lá que deu meia dúzia de palavras lá. Mas aqui eu ainda vou mais fundo. Eu quero saber assim, tá ali tem um exemplo, entrega de comida. Então eu vou procurar, vou ver os resultados de onde ou o que aparece entrega de comida. Estão vendo aqui, ó, entrega de comida, delivery comida, almoço delivery, restaurante delivery, entrega de comida, ou seja lá. O que é isso? Aí eu vou aqui do lado e vejo aqui, concorrência. A palavra-chave entrega de comida tem em média de pesquisa de 10 a 100 mil pesquisas por mês com essa expressão. Então, uma concorrência baixa, porque a concorrência alta, vamos ver se a gente acha alguma aqui que seja alta, só tem média e baixa. Significa que se você põe na sua página de vendas essa palavra-chave, entrega de comida, somos um serviço de entrega de comida, ou seja, usei essa frase. Eu sou o iFood, eu sou um serviço de entrega de comida. Eu entrego no seu bairro, na sua casa, em menos de 5 minutos, os pratos são esses aqui, tal, tal, tal. A nossa entrega de comida é feita diariamente, tal, ou seja, coloquei essa palavra-chave lá dentro do site e ele vai ter, provavelmente, entre 10 e 100 mil visitas. Opa, não é porque eu botei a palavra-chave lá que isso deu certo.
Eu ainda tenho que fazer configurações na minha página de vendas, de forma que isso aqui, esse ambiente do planner aqui, do Keyword Planner, ele consiga saber que o meu site, que tem aquela palavra, essa expressão entrega de comida lá dentro, está ranqueado aqui, está gravado, está filiado, está anotado, está como diz, cadastrado aqui. Tá? Então, aqui eu tenho ideias de palavras-chave, eu estou no canal, ó, ideias agrupadas é uma outra estratégia, almoço delivery, app de entrega, comida saudável. Olha aqui, ó, quando fala app de entrega, tem 10 possibilidades. App de entrega, deixa eu abrir aqui, ó. A domicílio, de comida, de app, de entrega de comida no app, na ordem que for. App de comida, de entrega de comida. Melhor app de entrega de comida. App de entrega de comida. Entregar comida. App de entrega. Olha só as variações. Tudo tem a mesma frase. Entrega comida. Beleza? Então, é por aí que a gente começa a dividir e começar a achar quem é que pode comprar o nosso produto. Isso aí é uma sintonia fina, ok? Então, essa aqui é uma outra. Vamos para um outro perrengue aqui que eu vou abrir uma outra página, que é o Google Trends. Google Trends, isso é tudo de graça, viu, pessoal? Aquela fila da coluna do lado lá que eu não usei ainda, ali é tudo pago. Menos o que no outro planner que está repetido lá, que eu vou tirar. Aqui eu tenho o que... Deixa eu ter que... Eu vou ter que... Como é que se diz? Reconectar isso aqui, porque senão vocês não vão ver. Agora vamos ver se vai lá. Agora o Google Trends no Brasil, está vendo que o mapa está aqui já selecionado. Vejam o que o mundo está pesquisando. Quer dizer, no nosso caso aqui, comece com um desses exemplos, ou seja, eu quero pesquisar a Copa do Mundo, deu exemplo aqui. Mas se eu quiser fazer aqui, ó, vamos lá de novo, entrega de comida. O termo de pesquisa é esse. Então, eu quero saber quem está pesquisando, quanto está pesquisando. Olha aqui, ó, no Pará tem 100 pessoas pesquisando, no Amazonas 71. Isso em número de regiões, de regiões que pesquisam, que São Paulo, 47, que pesquisam com isso. Olha aqui embaixo, como que vai? Dentro de que assunto? Do motoboy, da churrascaria, da taxa de entrega de comida, ração, a entrega de ração, assado, a comida da técnica de culinária. Então, entrega de comida aqui, aplicativo de entrega aqui, ó. Aplicativo de entrega de comida é o ambiente onde foi mais pesquisado. Olha aqui agora os links, o índice de pesquisa, aqui, ó, vamos ver aqui embaixo. Aqui nós estamos entre 13 e 19 de setembro, não teve nenhuma pesquisa por enquanto. Mas olha, entre 30 de agosto e 5 de setembro, 36 pesquisas da expressão entrega de comida. Perceberam como que a gente pode segmentar e nichar o nosso trabalho? Viu como é que é interessante isso? E como a gente tem ferramenta de graça? Ó, o que eu falei aqui, ó, essa daqui, essa primeira aqui, deixa eu voltar lá na apresentação. Esse negócio aqui não é bom porque ele não é janelento, né? Ele não gosta. Se trocou a janela, ele desarma a apresentação. Então, olha aqui, ó. Tirando aqui o Keyword Planner, que é o último, eu estou indo lá que eu vou tirar esse cara daqui, porque esse cara aqui não tem nada a ver. Mas esses três aqui, ó, esse Moz, esse SEMrush e o BizSumo são pagos e são ferramentas também de investigação. Só que eles não detalham de um outro modo, ou por rede social, onde está, ou por número de interações, em que plataformas, ainda mostram para você se a pessoa chegou ali usando o iPhone, usando Android, se foi no laptop, se foi no PC. Tudo isso você segmenta, às vezes, se você tem um produto um pouco mais caro, você segmenta por pessoas que têm o iPhone.
Pessoas que têm um Samsung 20, 30, sei lá, pega o top e bota lá. Pessoas que usam relógio digital. Ah, mas eu não vendo relógio nem celular, eu quero vender, sei lá, perfume francês. Bom, quem é que vai comprar perfume francês? O cara que tem um pouco mais de dinheiro. Então, quem é que tem mais um pouco de dinheiro? Ah, o cara que tem esses hábitos. Olha o comportamento aí entrando. Ficou claro, pessoal, como é que é o desafio disso? É difícil? Não, mas é detalhado. Tem muito detalhe. Não é difícil, é facinho de pegar. Agora, tem que ir atrás desses detalhes. Combinado? Pessoal, com isso, a gente termina a aula de hoje. Tem alguma pergunta? Queriam fazer alguma consideração? Porque na aula que vem, a gente vai ter uma atividade e que aí a gente vai fazer ponto na hora da atividade. Tá? Então, vai ter uma atividade presencial. Então, quem puder vir, veio. Quem não puder, não vai fazer depois. É na hora da aula. Tá? É onde a gente vai fazer revisão, onde a gente vai estudar, vai tirar dúvida e vai fazer o teste. O teste que eu digo é a interação que eu vou construir para vocês. Tá? Com esse assunto de tudo que a gente já viu. Combinado? Então, por hoje, eu vou subir isso aí daqui a pouco, e aí eu quero que vocês revejam, se for necessário, e dá uma olhadinha nesse negócio do Google aí que eu mostrei, faz por curiosidade. Bom, para entrar no primeiro, não, porque é naquela barrinha de URL lá, onde a gente faz a barra de navegação. Mas embaixo, o Keynote Planner e o Google Trends, você precisa ter conta no Google. Não vai pagar nada, não tem que botar cartão de crédito, não tem nada disso, mas você tem que estar cadastrado, porque você vai vincular isso tudo à sua conta. Depois, se entrar amanhã lá, você tem aquilo tudo que você já pesquisou, então aquilo vai sendo anotado. Beleza? Pessoal, estamos conversando, está tudo bem assim? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Beleza, então deixa eu desarmar aqui a apresentação. Podemos ir, então. Super boa noite para vocês. Dúvidas, mandem aí no próprio Moodle lá, que daqui a pouco essa apresentação está lá, e a gente segue conversando. Falado, pessoal, vamos aproveitar a semana, porque depois, na outra semana, depois, 2 semanas na frente, já é a semana de prova, né? Então, a semana que vem, a gente vai fazer a nossa popular revisão, aproveitando com a atividade também para marcar ponto. Tá? Para a gente completar, para dar uma força aí para vocês. Beleza, pessoal? Combinado? Super boa noite. Até a semana que vem.